Gálatas capítulo 6, do versículo 8 ao 9, diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não vos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em 2026, nesse ano que começa, nós vamos crescer ou nós vamos encolher? Nós vamos dar frutos ou nós vamos dar espinhos em nossas vidas? O que estaria sufocando o nosso crescimento? Ou mais importante, o que estaria sufocando o seu crescimento em 2026? Quero fazer a pergunta pessoal, porque quem vai fazer a diferença, a única pessoa que pode fazer diferença a essa resposta é cada um de nós, nesse ano de 2026. Nós lemos aqui em Gálatas 6, o apóstolo Paulo falando sobre termos agrícolas. Ele fala sobre semear, ceifar, ele fala sobre a semente, ele fala sobre a questão de ter paciência para que o fruto venha a crescer e amadurecer. Mas o fruto, ele leva tempo. O fruto, ele leva esforço. A colheita vem após a semeadura, após o tempo de crescimento. No entanto, junto com o fruto, junto com a planta que nós plantamos, sempre tem ali o mato. O mato você não precisa plantar, ele está lá. Impressionante, você não precisa sair plantando semente de mato. O mato está lá, escondido, pronto para crescer. O mato, ele não precisa de adubo, pode ficar sem chuva, pode ter o solo ruim, pedra, mas o danado do mato está lá, ele cresce. Lá em casa, quem conhece a grota pastoral, sabe que nós temos algumas árvores frutíferas e plantamos algumas coisas, nada demais. E uma coisa que eu nunca tenho falta é mato. Sempre tem que estar tratando o mato, arrancando o mato, porque mato dá a qualquer momento. Não exige esforço da nossa parte, não exige cuidado da nossa parte, mas se você quiser fruto, aí você tem que limpar o solo, tirar as pedras, aguar, às vezes adubar, limpar, requer esforço, requer paciência. E nós não devemos nos desanimar com a demora e com o esforço para que venha a colheita, porque como nós lemos aqui, não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, a colheita vai vir, se, diz aqui, não houvermos desfalecido. Desfalecido seria cansar, desistir, parar no meio do caminho. E, infelizmente, muito crente faz isso. Ele planta, ele rega, mas não chega na colheita porque desfalece, porque cansa. E aqui Deus nos instiga a não desfalecer nunca. Então hoje eu quero falar sobre esse tempo. Plante frutos ou colha espinhos. Plante frutos ou colha espinhos. Se você não cuidar do solo, o mato vai sufocar o fruto. Se você não cuidar do mato, os espinhos vão atrapalhar a colheita, vão estragar os frutos. Então, para que o crente possa frutificar, é preciso combater ativamente, propositalmente, constantemente, sistematicamente, o mato espiritual, através de 3 atitudes que nós vamos ver esta noite, para que a gente possa plantar, para ter frutos e não colher espinhos. Olhe comigo primeiramente para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, vamos ver o primeiro dessas 3 atitudes que veremos hoje. 2 Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler versículo 1 e 2, que diz assim: por isso, tendo este ministério, marque bem essas palavras, tendo este ministério, seguindo a misericórdia que nos foi feita,
Não desfalecemos. Note a palavra mais uma vez sobre desfalecer, não cansar. Não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aqui tem uma frase muito interessante e muito prática e muito explicativa. Não andando com astúcia, aí diz assim, nem falsificando a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Não andando com astúcia e falsificando. Como é que eu posso, como é que nós podemos falsificar a palavra de Deus? Andando com astúcia. Nós podemos andar, caminhar, viver de tal forma que nós damos um mau testemunho de Deus e da sua palavra, e o poder da palavra na vida de alguém, que nós estamos basicamente dando um mau testemunho, estamos falsificando no sentido de não tornando verdadeira e viva a palavra de Deus, mas tornando ela falsa. Falsa no sentido de ser ineficaz, de não ter o poder transformador, que ela tem o poder transformador, mas nós podemos viver uma vida de tal modo que não vai refletir e mostrar isso. Então nós estamos, nesse caso, falsificando a palavra de Deus, porque nós não estamos tornando-as verdadeiras em nossas vidas. Mas isso é só um bônus. O primeiro princípio que eu quero falar é sobre como plantar frutos para não colher espinhos, é que nós precisamos combater o ócio. Combata o ócio tendo um ministério. Combata o ócio tendo um ministério. O mato cresce no terreno vazio. Se tem um terreno plantado, vai ter menos mato. Por quê? Porque aquele terreno está sendo cuidado. Se você for, por exemplo, lá em casa, você vai ver algum mato talvez, mas como ele é um terreno que ele é cultivado, tem grama, tem plantas com flores, tem algumas frutas, tem árvore, você não vai ver muito mato porque tem muita planta plantada. Mas se você for num terreno que está abandonado, que ninguém plantou nada, vai estar até aqui de quê? De mato. Porque não tem nada crescendo lá senão mato. É um terreno abandonado, vazio, entregue. E quando nós não temos um ministério, quando nós estamos ociosos, o que nós vamos ter em nossas vidas é mato e espinhos. E uma forma de evitar colher espinhos é justamente não ficar ocioso. É justamente não ter um ministério. O ócio, qualquer ócio em qualquer área, ele é, como diz o ditado, oficina do diabo. É no ócio que o diabo trabalha. É no nosso ócio, na nossa desocupação, que o diabo é mais atuante. Quando nós estamos engajados e ocupados na obra do Senhor, engajado e ocupado com as nossas responsabilidades, como pais, esposos, filhos, irmãos, crentes, ele vai ter muito pouco espaço de manobra. Mas quando não estamos fazendo nada para ninguém, como estamos vivendo nossa vida de forma egoísta e sem propósito, é lá que vai estar o inimigo atuando e plantando mato. Não que precise plantar, porque como nós vamos ver daqui a pouco, o mato já está lá. O mato já está lá, o mato não precisa de ajuda. Então o nosso ministério principal, escute bem isso, todos nós temos ministério. Se você é salvo, você tem um ministério. Você pode não estar atuando nele, ele pode não estar ativo, mas você tem um ministério. Não existe crente que não tenha um ministério. Existe crente que não está trabalhando no seu ministério, mas todo crente tem um ministério. Todo crente, quando recebeu Cristo, recebeu dons espirituais. É um presente, um dom é um presente, é algo que é dado. É uma habilidade espiritual que você não tinha antes, que Deus deu para você, e esse dom é para o bem de todos na igreja. O dom não é para você, o dom é para todo mundo. Mas esse dom é justamente o ministério. Todo crente tem um ministério. Ah, pastor, eu não sei meu ministério. Bom, o problema é que você não sabe, mas você tem um, você tem. E nós todos vamos prestar contas para Deus, para Jesus, no tribunal de Cristo, sobre o que fizemos com o nosso dom. Ah, eu peguei meu dom, meu presente, botei na gaveta e esqueci dele. O dom era seu. Deus deu o dom. Você botou na gaveta, nunca usou, o problema é seu. Vai ter que prestar contas daquele dom.
Tá? Então todos nós temos um ministério a fazer, mas o nosso ministério principal, o ministério que todo crente tem em comum com todo outro crente, é ser transformado. É o ministério de ser transformado. Esse é o principal ministério de todo crente, ser transformado. Segundo Coríntios 3, no versículo 18, nós lemos assim: mas todos nós, veja bem, todos nós, Paulo está dizendo todos os crentes, tá? Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Note que aqui está falando que não é para eu me transformar, é para eu ser transformado. Está no passivo. Eu não me transformo. Nós não temos a capacidade de nos transformarmos. Quem tem essa capacidade e esse poder é Deus. Por isso que fala, transformados de glória em glória, ou seja, não é de uma vez só, é um processo. Na mesma imagem, se você ler o contexto, está falando sobre Cristo, a mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Ou seja, quem transforma é o Espírito Santo. Não é você, não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, não somos nós. É Espírito Santo, é Ele que nos transforma, de glória em glória, aos poucos. Mas esse é o ministério, como começa no versículo que nós lemos aqui, versículo 18, todos nós. E quando fala aqui, com o rosto descoberto, está fazendo uma referência a Moisés, quando foi na montanha e se encontrou com Deus e voltou com o rosto transformado, brilhante, porque ele esteve com o Senhor. É esse tipo de transformação. Moisés não tinha como fazer o seu rosto brilhar. Moisés não tinha como fazer ele ficar brilhando e teve que usar um véu para as pessoas poderem enxergar direito. Ele não tinha como fazer aquilo. Quem fez aquilo foi Deus. Por quê? Ele esteve na presença do Senhor. É exatamente isso que está falando. E esse é o nosso ministério principal. Antes de qualquer outro ministério, todos nós temos o ministério de sermos transformados e nos colocarmos numa posição onde Deus pode nos transformar, nos equipar, nos preparar, para que então possamos ter um ministério individual, um ministério específico para cada um de nós. Se não houver esse ministério de transformação, Deus não pode nos usar. Deus não pode nos capacitar e nos mandar na sua obra. Temos que ser transformados aos poucos, de glória em glória. Prosseguindo. Olha comigo para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Esse ministério de ser transformado, ele é algo que tem que ser feito por nós. É o Espírito Santo que faz, mas com a nossa participação. Mas é algo que deve ser feito com diligência, com afinco da nossa parte. Olha o que fala o versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 1. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Fiqueis participantes. Há promessas que nos tornam participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. E aqui começa. Nós temos que diligentemente acrescentar. Quem faz isso? Nós. O que é a nossa fé? A nossa fé é a nossa salvação. Sois salvos pela fé. Por meio pela graça, por meio da fé. Então, a fé é a nossa salvação. Você é salvo? Amém, glória a Deus. Mas existe algo que você precisa acrescentar. Não é para ser salvo, já é salvo. Mas é algo que nós diligentemente, com nosso esforço e afinco e dedicação, nós precisamos acrescentar. Acrescentar o quê, pastor? Vamos para o texto. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência,
E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Continuando. Nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, você pode ter um conhecimento, mas ser estéril e ocioso. O que é a oficina do diabo? Ócio. Desocupação. É você não estar fazendo nada na obra, na economia de Deus. Você é apenas um espectador. Quando você vai no estádio, eu, por incrível que pareça, nunca assisti um jogo de futebol no estádio, tá? Mas não tenho pena de mim, eu nunca quis ir também. Mas veja bem, se você vai... o Biel está ali achando isso um sacrilégio, mas veja bem, você está no estádio, você está sentado ali. Quem está correndo para cima e para baixo são os jogadores. Na economia de Deus não tem arquibancada. A arquibancada, se você olhar em Hebreus capítulo 11, arquibancada ficam aqueles que já foram adiante de nós. São aqueles que já serviram, já morreram, estão no céu. Eles estão na arquibancada. Eles fazem aquela grande nuvem de testemunha que estão observando o que acontece aqui. Mas no plano de Deus não tem espectadores. O plano de Deus é que todo crente seja um jogador, um participador. Não tem lugar para ócio. E quando o crente sai do jogo e vai para o banco, vai para a arquibancada, se coloca na reserva, é ali que o diabo vem, é ali que vem a tentação, é ali que vem o mato, é ali que vem o espinho, que vai sufocar qualquer fruto que você poderia ter. Então não fique ocioso, tenha um ministério. E aqui fala, mas como é que eu chego a isso? O que eu acrescento? Eu acabei de ler aqui. E acrescentar virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Nós precisamos com toda diligência acrescentar essas coisas. E quando temos isso, nós não ficamos ociosos, como diz o texto, e nem estéreis. O que é estéril? Não produz nada. Não produz nada. Certa vez Jesus estava chegando num vilarejo, ele viu uma figueira. E algo interessante sobre a figueira, se você não sabe, é que na figueira, primeiro vem o figo, depois vem as folhas. É algo único. Geralmente tem folha, e entre as folhas você encontra os frutos. A figueira não. A figueira, primeiro vem o figo, o broto. Depois que vem as folhas. Ou seja, quando Jesus viu aquela figueira cheia de folha, toda frondosa, ele pensou o quê? Ali vai ter figo. Só que ele chegou perto e não encontrou um figo. O que foi que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. E nunca mais deu nem figo nem folha. O crente é para dar fruto. O crente não é para ficar ocioso. Outra parábola, Jesus contou, havia um vinheteiro que tinha plantado uma figueira no meio do seu vinheiro. E o primeiro ano não deu fruto, o segundo não deu fruto. E chegou o dono e falou para o seu empregado, corta, está ocupando espaço à toa, corta. Aí o empregado falou, calma, deixa eu podar, limpar, regar, adubar, vamos ver se dá fruto. Se der, a gente mantém. Mas se mesmo assim não der fruto, cortaremos. Pois é. Que nunca seja o nosso caso. Deus nos aduba, nos limpa, nos capacita, nos nutre, mas chega uma hora que Ele fala, corta. Esse cortar não é cortar de perder salvação, não é isso, mas é cortar de deixar você de fora do plano de Deus aqui na terra. Ele tirar você, ele aposentar você, mandar você para o banco de reserva. Ele não quer você lá. Mas depois de limpo, podado, adubado, regado, você não der fruto, é como aquele jogo. Eu vou usar aqui futebol, todo mundo entende futebol. É aquele futebol, aquele jogador de futebol, que ele treina, faz tudo quanto é fisioterapia, tem todo tipo de chance de treino, nutrição, nutricionista, tem tudo. Aí ele chega com a bola na boca do gol, dá um chute, a bola faz tchup.
Chega outra vez, tipo assim, igual o Biel. Né? Tipo Biel assim, tá? Pé de pau. O que o técnico faz? Vem aqui. Tá aquele banco ali, vai para lá. Pois é. Deus não quer fazer isso e nós não queremos que Deus faça isso. Não sejamos infrutíferos, não sejamos ociosos. Deus nos dá dons para que a igreja, sua igreja local, possa ser edificado. Quem trabalha no reino não dá espaço para mato ou para espinho na sua vida. Olhe comigo para 2 Coríntios 4. A gente estava em 2 Coríntios 4, vamos só para o versículo 15, estava no 1 e 2, vamos para o mesmo capítulo para o 15 e 16. Primeira coisa, não fique ocioso, tenha o ministério. Segunda coisa, mude o foco. Mude onde você está olhando. Olhe para dentro e olhe para cima. Mude foco. Mude onde você está olhando. 2 Coríntios 4,15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova. O nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que Paulo está falando aqui? Ele fala que nós não devemos desfalecer, que é justamente o que nós lemos lá no nosso texto de hoje. Não desfalecemos de fazer o bem. Então ele fala aqui, por isso não desfalecemos. Ele dá uma explicação dele. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que quer dizer isso? Eu gostaria de dizer que uma vez que somos salvos, nós nunca mais pecamos. Nós nunca mais transgredimos. Mas isso seria uma grande mentira. Lugar nenhum na Bíblia diz isso. E todos nós sabemos que isso é uma impossibilidade. Nós somos salvos, mas nós continuamos pecadores. Não estou fazendo desculpa, apologia pelo pecado, mas é uma realidade. Nós não devemos pecar, mas nós pecamos. Por isso que a graça de Deus é tão maravilhosa. Então, quando ele fala aqui, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que eu entristeça Deus, mesmo que eu tropece, mesmo que eu erre, mesmo que eu falhe o meu Salvador, mesmo que o homem exterior se corrompa, ele diz, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse homem interior é um novo homem, é a nova natureza, é aquela parte que foi vivificada no novo nascimento, na salvação, que estava morta, mas foi vivificada, está viva. Isto é o homem interior, é o novo homem, a nova natureza. Esse novo homem, ele se renova a cada dia. Cada dia as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Por isso que nós não somos consumidos, a Bíblia fala. Nós não somos consumidos, pois suas misericórdias se renovam a cada dia. Então o homem interior, ele não se corrompe. O homem interior salvo, porque só tem um homem interior que é salvo. Esse homem interior, ele não peca. O exterior peca, mas o homem interior não peca. Por quê? Porque ele é nascido, gerado de Deus. Então nós não devemos desfalecer, mesmo quando nós falhamos. E nós vamos falhar. Se você é crente por 24 horas, você sabe que nós falhamos nosso Deus. Você sabe que nós nos corrompemos. Nós não queremos, não buscamos, mas às vezes acontece. Eu vou repetir, não estou fazendo apologia para o pecado. Nem fazendo pouco caso do pecado. Pecado é vil, pecado gera morte, pecado é odioso, é repugnante para Deus, mas a verdade é que nós somos pecadores. Mas é o sangue de Cristo que nos renova e nos purifica a cada dia. Então nós não devemos nos desfalecer. Por isso precisamos olhar para o homem interior e não para o homem exterior. Se nós formos ficar observando o homem exterior e as suas falhas, nós vamos, sabe o quê? Como diz aqui no texto, nós vamos desfalecer. Repetindo, por isso não desfalecemos, ainda que o homem interior se corrompa. O interior, contudo, se renova a cada dia. Então,
Tem o foco certo, que é olhar para dentro, não olhar para a circunstância, não olhar para as nossas falhas, não olhar para as decepções que nós causamos a Deus, aos outros e a nós mesmos. Quantas vezes o crente olha no espelho e fala: que papel, que palhaçada, que bonito. E às vezes as pessoas olham para a gente e dizem: que papel, que bonito. E tenha certeza que Deus olha do céu muitas vezes e fala: que papel, que decepção. Mas sabe de uma coisa? As suas misericórdias se renovam a cada dia. Então não olhe para as decepções do homem interior que se corrompe. Olhe para o interior e olhe para cima. Não olhe para o que os homens acham. Não olhe para o que o mundo pensa. Não ande como o mundo ande. Olhe para o alto. Mude o foco. Se nós não mudarmos o foco, nós não vamos ter fruto, nós vamos ter espinhos. Porque haverá mato e haverá espinhos ali. Enquanto o exterior se corrompe e se desgasta, nós nos renovamos interiormente. Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem exterior, o homem carnal, o homem natural não tem prazer na lei de Deus. Quando você se encontrar numa situação em que você não tem prazer na lei de Deus, você não tem fome ou sede pela palavra de Deus, tenha certeza que aquilo é o homem exterior. O homem exterior que está se corrompendo, aquele homem exterior, aquela natureza carnal, a natureza natural, aquela natureza não tem prazer na lei de Deus. Sabe quem tem prazer na lei de Deus? Segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. É um bom termômetro. Se você não está sedento e faminto pela palavra de Deus, se ler a palavra de Deus é algo enfadonho, é algo que não sacia, o problema é que não é o homem interior que está à frente, é o homem exterior que está à frente. O homem exterior não tem prazer, é o homem interior que tem prazer na lei de Deus. Olhe e zele pelo homem interior. Eu vou dizer uma coisa aqui, não é só para as irmãs, para os irmãos também. Nós nos produzimos, as mulheres mais do que os homens, é claro, e graças a Deus. E penteia cabelo para cá, e faz isso aqui, e bota aquilo, e não sei o que mais. Estamos cuidando do homem exterior. Tem gente que vai para a academia, como o Júnior, não parece, mas ele vai para a academia, fazer lá, eu não faço a mínima ideia, mas vai para a academia, e toma whey protein o dia inteiro, e toma isso, tudo isso é cuidar do corpo, e cuida da roupa, porque o nó da gravata tem que ser tantos centímetros, isso é cuidar do homem exterior, e tudo bem, cuide, mas cuide primeiro e mais importantemente do homem interior, porque é um homem interior que vai ter prazer na palavra de Deus. Você pode ser muito bonito, muito bonita, produzido, todo chique, charmoso, cheiroso. Mas se é só o exterior, e o interior está abandonado, colherás espinhos e não frutos. É o que nós lemos aqui. Então tem uma perspectiva celestial. Olhe para dentro e olhe para o alto, como diz em Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Continuando. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Note como o olhar e o pensar. Olhe e pense. Olhe e pense. Aonde você olhar e o que ocupar seus pensamentos é o que vai determinar a sua direção e a sua produção no reino. Zele pelo homem interior. Como eu posso então plantar frutos e não ter espinhos? Número 1, combata o ócio, tenha o ministério. Descubra, desenvolva e exercite o seu dom, o seu ministério, para não ficar ocioso. Número 2, mude o foco. Olhe para dentro
e olhe para cima. E por último, em terceiro lugar, Hebreus 12, versículo 5. Para você ter fruto e não espinho. Esse ponto é crucial, importantíssimo. Que você saiba, você entenda, que você haja como devemos. Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A terceira coisa a entender é aceite o processo. Aceite o processo. Enxergue a mão de Deus. Que processo, pastor? Esse processo de você dar fruto e não espinho é um processo que vai requerer a mão de Deus operando em nossa vida. E aqui está falando sobre correção. Não desprezes a correção. Deus vai nos corrigir. Não existe crente que nunca não precisou de correção. Todo crente vai precisar de correção. Uns mais, uns menos, mas todo crente vai precisar de correção. Assim como toda criança. Tanto que a alusão que faz é essa. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Aqui está fazendo uma referência ao relacionamento pai e filho e a correção. Um dos papéis dos pais é corrigir. Se você é pai e mãe e você não corrige seu filho, ou seja, o filho faz o que quer, quando quer, do que quer, do jeito que quer, é errado. Um dos papéis é a correção. É bíblico. Não estamos falando sobre isso hoje, mas é bíblico. Eu digo mais. Se você é um pai, você é uma mãe, você tem um filho, ou 10, não interessa, e você não o corrige, não vai escolher fruto. Tu vai colher, sabe o quê? Espinho. Espinho. Espinho não é coisa boa. Espinho fura, machuca, dói. Se não houver correção, haverá espinhos. Se houver correção, haverá fruto. Fruto é bom, fruto é doce, fruto é suculento, fruto é gostoso. Espinho não. Espinho não. Mas aqui não estamos falando sobre o lar, estamos falando sobre a vida cristã. Às vezes, o que chamamos de problema, dificuldade, que são palavras negativas, na realidade é Deus. É Deus limpando, é Deus podando. Vocês entendem que poda, você pega uma tesoura ou algum implemento de corte, você vai na planta e você faz o quê? Você corta. Você corta. Eu imagino que se uma planta tivesse voz, ela diria, ouch, doeu. Pois é. Toda correção dói. Não é algo que é agradável. Mas disciplina é amor. A Bíblia fala, o pai que não usa a vara, que não disciplina seu filho, não ama. Isso eu dizendo a Bíblia. Correção. Deus nos corrige porque Deus nos ama. Hebreus 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Isso aqui é uma pergunta retórica, tá? Não está perguntando não. Eu conheço o fulano do menino ali, o filho do menino, ele não é corrigido. Isso aqui é uma pergunta retórica. É uma pergunta que está dizendo, qual filho o pai não corrige? Tá? Não é para você pegar e dizer, eu conheço. Não, a questão não é essa. É um absurdo um pai que não corrige o filho. O sentido é esse. Então ele continua aqui, ó. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos participantes. Todos quem?
todos os crentes são disciplinados e corrigidos. Aí continua. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe quem eu não disciplino? Eu não disciplino quem não for filho meu. Só tem duas pessoas nesse mundo que um dia eu disciplinei. Minha filha Gabriela e minha filha Michele. Só que agora elas passaram da idade já, né? Mas eu só disciplino o filho. Eu vou confessar que às vezes dá vontade de disciplinar uns filhos e até uns pais e umas mães. E mesmo quem não é pai, não é mãe. Enfim, vamos mudar de assunto, mas entenda uma coisa. Se Deus disciplina é porque Ele ama. Se você está sem disciplina, então você é bastardo, dizendo, então você não é filho de Deus. Quando eu vejo alguém que é salvo, sendo disciplinado por Deus, e veja bem, eu não sei quando alguém está sendo disciplinado por Deus. Sabe quem sabe? Deus sabe e a pessoa sabe. Nem tudo de ruim que acontece na vida é disciplina de Deus. Coisas acontecem, a vida acontece. Quer dizer que tem gente meio desequilibrada que pensa assim, doença é disciplina de Deus. Não, não é. Doença não é disciplina de Deus. Paulo teve doença, Timóteo teve doença. Não era disciplina de Deus. Então é muito difícil, quase que impossível, uma terceira pessoa dizer, aquilo ali, aquilo ali é Deus. Você não sabe disso, eu não sei, ninguém sabe disso. Mas eu sei de uma coisa, quando alguém está rebeliando, desobedecendo a Deus, e a vida deles está tinindo, está tudo tranquilex, sem nenhum problema, aquilo me preocupa muito. Me preocupa muito. Quando tem um filho de Deus desobediente, que está ralando e colhendo e sendo disciplinado, aquilo me alegra, não porque eu tenho um prazer no sofrimento, mas me alegra porque eu sei que isso é a mão de Deus, provando que é um filho de Deus, está sendo disciplinado. Mas se alguém está rebelde contra Deus, e está tudo maravilhosamente indo, vento em popa, tudo maravilhoso, aqui fala, Deus ama. Deus açoita tudo aquele que Ele ama. Deus disciplina quem Ele ama. Qual pai não disciplina o filho? E se você está sem disciplina, é porque não são filhos, são bastardos. Então enxergue. Seja sensível quando alguma coisa acontece na sua vida, qualquer coisa. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser algum problema, qualquer problema em qualquer área, seja lá o que for. Pergunte a Deus, Senhor, isso é a tua mão querendo me mostrar alguma coisa? Isso é algo que o Senhor está usando para me mostrar, para me corrigir? Eu não posso fazer esse problema. Pastor, o meu pneu furou, é a mão de Deus? Eu sei lá, pode ser, eu não sei, não pergunte a mim. Pergunte a Ele. Pergunte a Ele. Crente nenhum tem que vir através de ninguém, através de pastor, ninguém, para ter acesso a Deus Pai. Todo crente é um sacerdote, todo crente tem acesso. Então você precisa, mudar e se perguntar, ter perspectiva. Isso é Deus na minha vida? Isso é Deus trabalhando na minha vida? Só vai responder isso entre você e Deus. Eu não posso ajudar, porque eu não sei. Coisas ruins acontecem, pneu fura para todo mundo. A Bíblia não fala que o sol levanta e a chuva cai para o justo e para o ímpio? Pois é, coisa ruim acontece para o justo e para o ímpio do mesmo jeito. Mas nós temos que buscar a face de Deus e perguntar, Senhor, és tu? Você lembra os discípulos estavam atravessando o mar, tempestade, vento, e eles com medo viram Jesus, viram alguém andando sobre as águas, não sabiam quem era. Aí perguntaram, Senhor, és tu? Ele respondeu, não temais, sou eu. Porque quando vem um problema na nossa vida, de uma forma ou de outra, seja lá qual for a tempestade ou o motivo para a tempestade, sabe quem sempre está na tempestade conosco? O Senhor. Então pergunte, Senhor, essa tempestade é algo que eu preciso corrigir? É algo que eu preciso mudar?
É o Senhor tentando chamar minha atenção? Mas se a gente vai atravessar e não, isso daí é a vida. Acontece com todo mundo. E acontece mesmo. Mas o crente pode ir a Deus Pai e perguntar: Senhor, o que é isso que está acontecendo? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E Deus pode dizer: não é nada, infelizmente é. Individualmente precisamos fazer isso. Versículo 12 de Hebreus 12, porque o Senhor, Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Como disse, quando tem alguém que é salvo, ou diz ser salvo, e não tem disciplina, aqui está dizendo que o Senhor corrige quem ama. E que ele açoita qualquer que recebe por filho. Então pergunte a Deus. E Deus vai mostrar. Não despreze a poda, não confunda disciplina com azar ou coincidência. Essa pessoa que triste, Deus manda um problema, eita, que azar, né? Aí Deus fala: azar não, fui eu. Aí Deus manda outro problema. Rapaz, mas que azar, de novo. Deus fala: rapaz, não é azar, sou eu, ou eu aqui. Aí ele manda uma outra coisa: rapaz, azar de novo, que coincidência. Vai sofrer em vão para quê? Aconteceu um problema? Vá para Deus, pergunte para Ele: Senhor, o que está acontecendo? E Ele vai mostrar. Se Deus está limpando a videira, é para que ela dê mais fruto. A gente poda uma árvore para dar flores mais bonitas, frutos mais doces, crescimento maior. A poda não tem a intenção de matar a planta. Pelo contrário. A correção é dolorosa. Como falei, se uma planta pudesse falar, sempre que era podada, ela daria uma reclamação. E é o que a Bíblia fala. E na verdade, toda correção, Hebreus 12, 11, e na verdade, toda correção ao presente, ou seja, na hora da correção, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Depois, na hora é ruim. Então não sofra em vão. Reconheça o processo, que é a terceira coisa. Para resumir essa noite, o mato não precisa de convite para aparecer. Você não tem que plantar mato. Você não vai entrar numa loja de agropecuária: ô moço, por favor, me dê aí um saco de semente de mato. Não existe, não tem. Ninguém vende semente de mato. Por quê? Porque não precisa. É só deixar o chão quieto, deixa o solo quieto, não plante nada, deixa ocioso e vai nascer o mato. Não se preocupe. O mato traz espinhos. E os espinhos são as obras da carne. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas aparecem. O espinho aparece. Não tem que plantar espinho, ele aparece. As quais são? Aí nós temos aqui um repertório triste: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Não é uma lista exaustiva, tem mais. Coisas semelhantes a estas. Mas você vê o grau, o calibre da coisa. Pois é, isso é espinho, gente. Você quer colher espinho ou quer colher fruto? Que são os frutos do Espírito que estão logo adiante, em Gálatas capítulo 5. Fruto ou espinho? Fruto ou espinho? Se não matarmos o mato matará a colheita. Então trabalhe, não seja ocioso. Foque, olhe para Cristo e para o homem interior. E submeta-se aceitando a poda de Deus com gratidão.
Fala, obrigado, Senhor, por esse problema, porque todo problema que Deus permite na sua vida é para nos melhorar, fortificar, equipar, não para destruir. Ele não veio cortar a árvore, ele veio podar para que dê mais fruto. Mate o mato hoje para colher os frutos amanhã. Plante frutos ou colhe espinhos.